Se teve um personagem que fez diferença pro Alt conseguir crescer no mundo do crime, esse personagem foi o Saul Goodman. Se não fosse pela ajuda do Saul, o Alt não teria passado nem da segunda temporada. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Tudo que seria diferente em Breaking Bad caso o Walter White não conhecesse o Saul. Bom, meu nome é Vitor Hugo e a gente precisa concordar que se caso o Saul não existisse em Breaking Bad, o Alt teria sido preso muito antes. Porque o Saul era o principal cara que resolvia todos os problemas do Alt. Então vamos relembrar aqui da primeira aparição do Saul e o primeiro problema que ele resolveu. Nesse momento em Breaking Bad, o Alt ainda não tinha um distribuidor para vender todo o cristal que ele produzia. Então ele teve a ideia de colocar 3 traficantes espalhados pela rua para vender o cristal dele. E esses 3 traficantes eram os amigos do Jesse, o Badger, o Combo e o Skinny Pete. Só que eles não tiveram uma carreira no mundo das drogas muito boa não, porque o Combo foi morto, o Skinny Pete foi roubado e o Badger acabou sendo preso. Então, por favor, desista. E cara, a cena onde o Badger é preso é muito bom, porque chega um cara pra comprar o cristal dele, só que o Badger acha aquela situação muito esquisita. E ele fala, cara, eu não vou te vender nada não, eu acho que você é um policial disfarçado, você tá agindo esquisito, eu acho que você tá aqui pra me prender. E toda essa situação aqui também tá estranha, porque tem várias vans espalhadas pela rua, tem vários caras ali esquisitos, eu acho que isso aqui tudo é uma operação policial e tá cheio de policial disfarçado aqui. Tá de brincadeira, né? Eu sinto que tem coisa aí. O que você tá falando, hein? Ah, caramba, sei lá. Que tal ali, aquela van marrom? Eu só preciso que prove, sabe? Prove que não é policial. Só que esse cara que tava querendo comprar o cristal do Badger fala pra ele que ele não era um policial disfarçado nada e que o Badger deveria perguntar pra ele se ele é um policial ou não. E ele mente pro Badger dizendo que existe uma lei federal que obriga qualquer policial disfarçado a se identificar. Então o Badger pergunta, você é um policial? O cara jura, não, eu não sou um policial. E nesse momento o Badger decide que vai vender cristal pra ele. Eu sei de um jeito, pergunta pra um policial se ele é policial e ele é obrigado a te falar. Tá na Constituição isso aí. O senhor é um policial? Não, eu não sou um policial. Então tá. $75 o grama. E depois que a venda de cristal foi concluída, na mesma hora o Badger foi preso em flagrante e, cara, ele foi muito besta, foi muito idiota de confiar naquele cara, de acreditar nele, de que existia uma lei federal que obriga os policiais disfarçados a se identificarem. Então o erro do Badger aqui foi confiar naquele cara. Polícia de Albuquerque, você tá preso pro chão! Vai pro chão agora, não escutou não? Pro chão, pro chão! Maldito o homem que acredita no homem. E aí, agora que o Badger tá preso, a polícia já percebeu que ele tava vendendo a metanfetamina azul, todo mundo sabia que esse era um produto exclusivo do Heisenberg, então eles ficaram em cima pro Badger entregar a verdadeira identidade do Heisenberg e eles falaram, se você entregar, você vai ser solto. E nesse momento o Walt ficou maluco e desesperado, porque ele sabia que o Badger tinha sido preso, ele sabia que o Badger trabalhava pra ele, cara, em algum momento o Badger denunciaria ele pra polícia, o Walt ia se lascar e seria preso. Então foi nesse momento que o Jesse disse pra ele que existia só um cara que poderia resolver aquela situação do Badger, e esse cara era o Saul Goodman. É sério, quando a coisa fica feia, você não quer qualquer advogado criminal, tá? Você quer um advogado criminoso. E aí o Walt se disfarça todo e vai até o escritório do Saul conversar com ele e explicar pra ele toda a situação do Badger e ver o que ele pode fazer pra resolver aquela parada. E aqui a gente conhece o Saul Goodman pela primeira vez, um cara legal, um cara gente boa, um cara extremamente carismático, mas vale a pena mencionar que antes ele já tinha aparecido em Breaking Bad com os comerciais dele passando na televisão. Oi, sou o Saul Goodman. Você sabia que tem direitos? A Constituição diz que sim, e eu também. E aí, durante essa conversa entre o Walt e Badger, o Walt fingiu que era tio do Badger e falou pro Saul que ele tinha que resolver aquela parada. E aí o Saul falou, cara, pra resolver a situação do Badger é muito tranquilo, só basta ele entregar o Heisenberg, que ele vai ser solto. A única coisa que os policiais querem é o Heisenberg. Só que como o Walt morria de medo de ser preso, ele não queria ser preso, ele falou, cara, você tem que fazer isso de outra forma, você tem que arrumar outra forma de resolver essa situação, porque, cara, o Badger não pode entregar esse cara. Só que o Walt tava com medo do Badger entregar e ele ser preso, só que ele não confiava no Saul ainda, então ele inventou toda uma história falando, cara, o Badger não pode entregar esses caras pra polícia, porque esse tal de Heisenberg é um cara perigoso, ele é um cara que vai voltar pra buscar o Badger, ele não pode entregar. Arruma outra forma da gente resolver isso, dá outro jeito da gente resolver a situação. E o Saul fala, cara, não tem jeito, não tem escapatória. O Badger se envolveu com a galera da pesada e o Walt continua argumentando, cara, ele não pode entregar esse tal de Heisenberg, porque esse cara ele é muito perigoso, ele vai matar o meu sobrinho, meu Deus, ele não pode entregar. Eu acho que
que nós devíamos rever as nossas opções. É isso. Opções? Mas mesmo assim, o Sol diz que não tem jeito, não tem escapatória e que se o Badger não entregar o Heisenberg, ele vai ser preso. Opção A, Brandon aceita o acordo. Opção B, Brandon vai para a penitenciária e ganha um alargamento de reto inteiramente de graça. E aí o Walt até oferece $10 mil pro Sol pra ver o que ele pode fazer, mas como o Sol ainda não confiava no Walt, ele não aceitou esse dinheiro. Então o Walt sabe que é questão de tempo até o Badger abrir a boca e entregar ele pra polícia, então ele tem uma ideia genial, que é sequestrar o Sol durante a noite e obrigar ele a resolver aquela situação do Badger. Então o Walt e o Jesse vão lá, sequestram o Sol, levam ele pro deserto e falam: você vai resolver a situação do Badger ou a gente vai te matar. Nesse momento o Sol fala: cara, não faz sentido vocês estarem me ameaçando, não faz sentido vocês quererem me matar, vocês têm que matar o Badger. O problema de vocês é o Badger. Daqui, por que você não mata o Badger? Olha só, raciocina comigo. Se o mosquito tá te incomodando, se ele te pica na bunda, você não vai atrás do advogado do mosquito. Você pega o mata-moscas. Bom. E aí eles continuam ali conversando, ameaçando o Sol, e nesse momento o Sol acaba percebendo que aquele cara que sequestrou ele é o mesmo tio do Badger que tinha ido falar com ele no dia anterior. Sr. Mayhew, reconheço sua tosse. Pode tirar a máscara e tomar um ar. Vai com calma. O bicho é bom mesmo, pô. O bicho é diferenciado. E aí eles começam a confiar no Sol, eles iniciam ali uma parceria, eles explicam toda a situação pro Sol e também revelam pra ele de que aquele cara, o Walter White, é o Heisenberg. O quê? E aí, depois disso, o Walt e o Jesse vão pro escritório do Sol e o Sol diz que ele pode sim resolver aquela situação desde que eles deem dinheiro pra ele, e que anteriormente ele não aceitou a grana do Walt porque ele não confiava nele, ele não sabia se o Walt era um cara confiável ou se ele era um policial disfarçado. Até porque aceitar suborno, aceitar dinheiro pra resolver as paradas é um crime. Mas em Breaking Bad, todo mundo é criminoso. Alô, Polícia Federal! E aqui nesse momento que o Sol surge com uma ideia genial pra resolver o problema do Walt, evitar que o Badger entregue ele pra polícia e mesmo assim ele seja solto. E essa ideia genial do Sol é entregar um Heisenberg falso pra polícia. Conhecido como Jimmy dentro e fora. Prisões municipais, estaduais e federais, passou 44 dos 58 anos preso. Por um valor, Jimmy vai pra cadeia por vocês. Já que a polícia quer prender um Heisenberg pra poder soltar o Badger, a coisa mais lógica que eles podem fazer é entregar um Heisenberg pra polícia, e não precisa ser um verdadeiro, pode ser o Heisenberg falso, já que ninguém sabia como que era o rosto verdadeiro do Heisenberg. Os policiais pegam Jimmy, Badger sai, todo mundo feliz e tudo vai custar 80 mil. Ele consegue acertar tudo, o Jimmy dentro e fora é preso, o Badger é solto e a polícia para de encher o saco e o Badger não dedurou o Walt pra polícia. E caso o Sol não existisse nesse momento, o Walt estaria ferrado, o Walt estaria lascado e com certeza o Badger ia entregar ele, porque a polícia já tava em cima falando: cara, ó, tá lascado. É só você entregar o Heisenberg que a gente se solta. E ó, se você ser preso, você vai sofrer. Dentro do presídio, o negócio é feio. Entrega esse cara pra gente que vai estar tudo resolvido, vai estar tudo tranquilo, a gente vai esquecer todas essas paradas. Então, se o Walt não tivesse intervido nesse momento, não tivesse ido falar com o Sol, ele tava lascado, ele teria sido preso. Então, desde a primeira aparição do Sol, cara, ele mudou totalmente a vida do Walt e desde a primeira vez ele já resolveu um grande problema do Walt e evitou que ele fosse preso. Então, caso o Sol não existisse em Breaking Bad, ali já na segunda temporada, a carreira criminosa dele se finalizaria e ele teria sido preso. E caso o Sol não existisse em Breaking Bad, o Walt também teria problemas pra lavar o seu dinheiro e também poder gastar ele. Porque vamos lá, o Walt sempre teve dois problemas em Breaking Bad. O primeiro deles era vender o cristal que ele produzia e o segundo deles era poder gastar o dinheiro que ele ganhava vendendo cristal. Isso é loucura. Eu tenho tanto dinheiro nas minhas mãos, tanto dinheiro que eu tive que contar pesando na balança do banheiro. Mesmo assim eu não posso gastá-lo, não posso contar pra minha família. Então quando o Walt Jr. criou aquele site, o Salve o Walter White, naquele site tinha várias informações do Walt, falando que ele tinha câncer, que ele precisava de grana pra fazer o tratamento, e ali embaixo tinha um botão de doação. O Walt não aceitou aquela parada, parecia que ele tava pedindo esmola pra todo mundo, ele ficou maluco, ele não aceitava o fato das pessoas verem ele com inferioridade e de terem pessoas ao redor do mundo doando dinheiro pra ele, então ele foi conversar com o Sol. E nesse momento vale a pena mencionar que o Walt já ganhava bastante dinheiro, ele já tinha ganhado uma quantidade considerável de grana
grana vendendo cristal, só que ele tinha um problema. Ele não podia gastar esse dinheiro sem levantar desconfiança. Então, nesse momento que ele estava desabafando pro Sol, falando desse problema, dele estar recebendo doação, dele ser visto com inferioridade, o Sol percebeu, cara, essa é a oportunidade perfeita para você lavar o seu dinheiro através do site do seu filho. Walter, eu estou olhando a resposta aqui, ela está me encarando, eu tenho que soletrar para você, é? E a ideia do Sol é a seguinte, pegar toda a grana suja do Alt, contratar um hacker anônimo para esse hacker fazer várias doações falsas ao redor do mundo e poder lavar aquele dinheiro e o Alt poder gastar aquilo numa boa. O Alt não gosta muito dessa parada em primeiro momento, até porque ele não vai ter mérito nenhum sobre aquela grana, sobre aquele dinheiro, e nesse momento a única coisa que o Alt queria era respeito, era ser creditado pelas coisas que ele fazia. Dessa forma, ele não teria respeito, ninguém saberia que aquela grana que ele estava recebendo através do site era dele mesmo, mas ele precisou aceitar porque não tinha outra forma dele poder lavar o dinheiro que ele ganhava e nem dele poder usar. Então, caso o Saul Goodman não existisse em Breaking Bad, ou caso o Alt não conhecesse ele, nessa situação aqui, ele já estaria ferrado em dois jeitos. O primeiro dele seria que ele não poderia gastar aquele dinheiro que ele ganhava, porque, cara, isso levantaria desconfiança, então ele não poderia comprar as coisas para casa dele, não poderia pagar o seu tratamento contra o câncer. E, cara, caso ele fizesse isso, caso ele não ligasse pras paradas e gastasse a grana mesmo assim, isso levantaria olhos da Receita. Isso faria a Receita Federal perceber umas movimentações financeiras do Alt, ver que ele tá gastando muito dinheiro. Possivelmente eles investigariam como que um professor de química com câncer sem trabalhar tá movimentando milhões, milhares de dólares. Cara, teria algo estranho ali. Eles investigariam toda a vida do Alt, descobririam todas as suas atividades ilegais. Então aqui o Alt seria preso novamente ou ele se lascaria de alguma forma. Tá fudido, meu parceiro. Então, se o Alt não conhecesse o Sol, ele não poderia lavar o seu dinheiro, consequentemente ele não poderia usar. Então, para que ele quereria aquele dinheiro? Ele não poderia pagar o seu tratamento de câncer, ele ia ter as contas de casa para pagar, não ia poder nem ir no mercado. E caso ele não ligasse para essa parada e decidisse gastar o dinheiro mesmo assim, isso chamaria a atenção da Receita Federal, eles investigariam e o Alt acabaria sendo preso. Então, caso o Sol não existisse em Breaking Bad, até o momento ele teria se ferrado de várias formas diferentes. A próxima vez aonde o Sol foi totalmente importante na vida do Alt foi quando a Jane morreu. Então vamos relembrar como que estava a história de Breaking Bad nesse momento. Então o Jesse e a Jane eram um casal que estava se afundando cada vez mais em heroína, só utilizavam drogas, só utilizavam substâncias. Depois que a Jane se afogou com seu próprio vômito durante a noite, o Jesse acordou pela manhã e encontrou um corpo morto ali na casa dele, então ele estava lascado, porque caso a polícia fosse na casa dele, tinha droga, tinha dinheiro, tinha muitas coisas ilegais e aquilo geraria muito problema pra ele. E consequentemente também geraria problemas pro Alt, porque a polícia iria investigar. Então, quando eles fossem lá buscar o corpo da Jane, eles investigariam toda a casa e encontraria várias paradas ilegais, dinheiro. Isso abriria toda uma investigação contra o Jesse e muito provavelmente, conhecendo o Jesse Pinkman, ele entregaria o Alt. Então, quando a polícia fosse até a casa do Jesse pra tirar o corpo da Jane, eles investigariam aquilo tudo. Então eles encontrariam muitas drogas, muitos dinheiros e também a metanfetamina azul. E como todo mundo sabia que a metanfetamina azul era um produto do Heisenberg, a polícia sacaria nesse momento que o Jesse trabalhava com o Heisenberg e seria a mesma situação do Badger. Eles ficariam em cima do Jesse falando, ó, se você entregar o Heisenberg pra gente, a gente te solta. Só você entregar o Heisenberg que a situação tá toda resolvida. Então isso acabaria ferrando o Alt. Então quando o Jesse acordou e encontrou o corpo da Jane, ele tinha o problema de ter uma mulher morta e a casa dele tinha vários BOs. Então ele ligou pro telefone do Alt para ver o que ele deveria fazer. Na mesma hora, como nesse momento o Alt já conhecia o Sol e ele sabia que o Sol é um resolvedor de problemas profissional, ele ligou pro telefone do Sol e explicou toda aquela situação e aí o Sol resolveu aquela parada da seguinte forma. O Sol ligou pro telefone do Mike e o Mike foi até a casa do Jesse para limpar tudo, para evitar todas as coisas que poderiam incriminar ele e evitar que desse merda tanto pro Alt quanto pro Jesse. Na verdade, tanto pro Jesse quanto pro Alt. Então, nessa situação aqui, foi um querendo jogar o problema pra mão do outro, ver quem poderia resolver. Então, o Jesse ligou pro Alt pra ver se o Alt poderia resolver aquela parada. O Alt ligou pro Sol pra ver se o Sol poderia resolver aquela parada. O Sol ligou pro Mike pra ver se ele poderia resolver aquela parada. E como o Mike é o cara mais sensacional de Breaking Bad, obviamente foi ele que resolveu. Foi até a casa do Jesse, limpou todas as paradas criminosas e explicou como que ele deveria agir quando a polícia chegasse.
deu uns tapas na cara do Jesse, porque ele tava meio mal com a morte da Jane. Ele tava ali caidinho no chão, todo chorando, todo triste. Aí o Mike deu uns tapas na cara dele e falou, ó, quando a polícia chegar, você vai falar o seguinte, eu acordei, eu a encontrei, é tudo que eu sei. Repete. Eu acordei, eu a encontrei, é tudo que eu sei. Repete de novo. Eu acordei, a encontrei, é tudo que sei. Inclusive, naqueles tapas que o Mike deu na cara do Jesse, não era algo que estava programado, não era algo que estava planejado para acontecer, não. Então, durante as gravações, o ator que interpreta o Mike resolveu dar uns tapas na cara ali do Jesse para tornar aquela cena mais real e mais interessante. Diga, por favor, eu acordei, a encontrei e é tudo que eu sei. Diga, eu acordei, a encontrei e é tudo que eu sei. Eu acordei, a encontrei, é tudo que eu sei. De novo. Eu acordei, a encontrei, é tudo que eu sei. De novo. Então aquela reação meio assustada, meio espantada ali na cara do Jesse, aqueles tapas eram totalmente inesperados, tanto pro Jesse, o personagem, quanto pro ator. O Aaron Paul não estava esperando aqueles tapas, por isso que a atuação foi boa, porque ele tava realmente surpreso, ele não tava entendendo aquela parada, e aqueles tapas na cara deu uma acordada, deu uma sacudida nele. Então a gente pode concordar que o cara sofreu enquanto ele trabalhava gravando Breaking Bad, ele apanhou na cara, aqueles barulhos de tapa que a gente escuta eram barulhos de tapa verdadeiro, então o ator que interpreta o Jesse sofreu nas gravações. Eu acho que ele sofreria menos trabalhando no Atacadão, trabalhando de Uber, ó, ninguém merece ficar apanhando na cara não. É melhor trabalhar no Atacadão. Mas vamos esquecer essa parada de tapa e vamos voltar a falar aqui da situação do Walt. Então nesse momento aqui, onde o Jesse acordou, encontrou o corpo da Jane e ligou pro Walt, caso ele não conhecesse o Sol, eles estariam lascados, porque eles não poderiam somente pegar o corpo da Jane e dissolver no ácido, igual eles tinham feito com o Emílio e com o Crazy 8, até porque o pai da Jane estava em cima deles. Obviamente o pai da Jane investigaria, entregaria eles pra polícia, então eles estavam completamente lascados. A polícia precisava encontrar aquele corpo e não desconfiar do Jesse e não botar a culpa nele. Não dava só pra dissolver no ácido. Então, se não fosse o Sol aqui nessa situação, o Walt e Jesse estavam completamente lascados. Ambos teriam sido presos. Eu acho que, na verdade, o Jesse teria sido solto, porque a polícia falaria assim, ó, só entregar o Heisenberg que a gente se solta. Aí o Jesse não ia se aguentar e ia entregar o Heisenberg pra polícia. O parceiro dele, Walter White. E como eu já mencionei anteriormente nesse vídeo, o Walt sempre teve muitos problemas para vender todo aquele cristal que ele ganhava e também para poder lavar aquele dinheiro. Só que com essa parada o Sol já ajudou ele. Mas para vender todo aquele cristal ainda era um problema. E aí, quanto ao produto em mãos, como é que está o inventário? Tem 17 e pouco. 17 onças, gramas? Quilos. Vocês têm uma mina de ouro! Uma mina que não podemos vender. Então, nesse momento, o Walt foi até o escritório do Sol e explicou toda a situação, que ele tinha muito cristal, que ele tinha uma mina de ouro nas mãos, só que ele não conseguia vender, não conseguia botar dinheiro no bolso. E foi nesse momento que o Sol disse que ele conhecia um cara que conhecia um cara que conhecia o maior vendedor de drogas daquela região, e que ele poderia tentar acertar um acordo onde o Walt cozinha cristal e vende para aquele distribuidor de drogas, e aí sim o Walt veria o dinheiro, porque com os traficantes na rua, então com Badger, Combo, Skinny Pete, ou até quando o Jesse vendia cristal, cara, a margem de lucro era muito baixa, o Walt ganhava pouco dinheiro. Só que caso ele tivesse um distribuidor grande, um cara que faz grandes negócios, ele encheria o cu de dinheiro. O que vocês precisam é de um negociante correto e honrado, alguém que tratará seu produto como uma mercadoria simples e valiosa, alguém que está fazendo isso há 20 anos e nunca foi preso. Você conhece alguém assim? Digamos que eu conheço um cara que conhece um cara que conhece outro cara. Então o Sol fez várias ligações, ligou para várias pessoas e conseguiu marcar uma reunião entre o Walt e Gus. Nessa reunião, em primeiro momento, parecia que o Gus não ia querer fazer negócio com o Walt, mas eles acabaram conversando ali, se acertando e fecharam um acordo milionário, onde o Walt vendeu o cristal para ele, recebeu uma grana astronômica. O Gus gostou muito daquele produto, consequentemente ele chamou o Walt para trabalhar com ele, botou o Walt para cozinhar naquele laboratório embaixo da lavanderia e ambos ganharam muita grana. E tudo isso é mérito do Sol. Se não fosse o Walt conhecendo o Sol e o Sol conhecendo o Mike, que conhecia o Victor, eles jamais teriam se encontrado. O Walt e Gus jamais teriam feito esse acordo, jamais teriam feito essa parceria. Então o Walt tem que agradecer ao Sol por ele ter conhecido o Gus e enchido o cu de dinheiro. É muito dinheiro. Então, caso o Walt não conhecesse o Sol, ele jamais conheceria o Gus. Então ele teria muitas vantagens e muitas desvantagens. Quais seriam
seriam as desvantagens? Ele não ganharia muita grana. Quais seriam as vantagens? Ele não passaria por todos aqueles problemas que ele passou, com o Gus querendo matar ele, com o Gus querendo matar a família dele, ele precisando matar o Hector Salamanca, envenenar o Brock. Nada disso aconteceria caso o Walt não tivesse conhecido o Gus nunca. Eu concordo plenamente com você, entendeu? Mas vamos ser sinceros, que esse acordo entre o Walt e Gus evitou que ele fosse preso ou morto anteriormente, porque essa parada de vender cristal pela rua com vários traficantes é uma parada arriscada e perigosa. Então, em algum momento, a polícia pegaria algum dos caras, esses caras entregariam o Walt pra polícia, ou até no meio dessas atividades criminosas, o Walt poderia tentar conhecer outro tuco da vida, outro distribuidor perigoso e acabar sendo morto. Então, o Sol, nesse momento, só salvou a vida do Walt. Depois ele acabou ferrando porque o Gus só queria matar ele. Mas nesse momento ele salvou a vida do Walt e ajudou ele a encher o cu de dinheiro. Falei isso 3 vezes porque eu achei engraçado. O Hank sempre foi o cara que mais teve interesse em prender o Heisenberg e ele sempre esteve à frente de todas as investigações. Ele acabou descobrindo que o Heisenberg utilizava um trailer para cozinhar cristal, ele acabou descobrindo também que o Jesse mantinha conexão com o Heisenberg, muito provavelmente o Jesse era o parceiro dele. Então agora que o Hank já sabia da existência do trailer, ele só precisava encontrar o trailer, então ele ficou vigiando a casa do Jesse ali, e no momento que o Jesse foi até o ferro velho aonde o trailer estava, o Hank seguiu ele e ele chegou lá no ferro velho e ele encontrou o trailer e aquela situação parecia totalmente lascada, porque nesse momento o Walt e o Jesse estavam presos dentro do trailer e o Hank chegou ali no ferro velho, já estava olhando ali de longe, era impossível deles escaparem e pior, o Hank já sabia de tudo, ele só precisava das provas concretas para incriminar o Jesse, então ele estava ali do lado de fora do trailer se esforçando para abrir, só para pegar todo mundo em flagrante. Eu lembro que quando eu tava assistindo Breaking Bad, nesse momento eu já sabia que não tinha mais escapatória, não tinha mais o que ser feito. Cara, o Hank tava a uma porta de distância de descobrir tudo, de prender o Walt e o Jesse, e não existia motivo nenhum pro Hank sair dali. O dono do ferro velho, o velho Joe, até falou o seguinte, ó cara, você não pode entrar nesse trailer porque ele está estacionado, e se ele tá estacionado, ele é uma residência, e pra você entrar numa residência, você precisa de um mandado. E aí o Hank tenta argumentar, falar que tinha uma prova provável, acho que é prova concreta, sei lá o que ele tinha. E aí ele falou, cara, você não tá certo nessa situação, se você entrar no trailer, você vai ter problemas na justiça, muito provavelmente você vai se ferrar no tribunal. Tem mandado? Não preciso de um se tem uma causa provável, advogado. Causa provável geralmente tem a ver com veículos, até onde eu sei, sabe? Trânsito, etc. Vê essas coisas redondas de borracha? São pneus. Parece que só tá aqui jogando verde. Você não tem muito futuro no tribunal, não. A ideia do velho Joe era que nesse momento o Hank largasse aquela situação, fosse até a delegacia para tentar arrumar um mandado, e nesse momento eles destruiriam o trailer e apagariam todas as provas. Só que não, o Hank falou, ah é? Vocês querem um mandado? Eu vou arrumar um, mas eu vou ficar bem aqui de longe, vou fazer várias ligações, vou aguardar alguém trazer um mandado aqui, mas eu não vou tirar o olho do trailer. E essa situação parecia sem escapatória, porque tava o Walt e Jesse presos dentro do trailer e o Hank ali do lado de fora. Só que aí bem nesse momento aonde o Hank tava ali do lado de fora, meio que de longe, fazendo as ligações e aguardando algum policial trazer um mandado pra ele, que o Walt teve uma ideia genial. Ele ligou pro telefone do Sol, pro Sol ligar pro telefone do Hank, falando que a esposa dele sofreu um acidente, que ela tava internada no hospital e que o Hank deveria ir pra lá imediatamente. Sinto informar que sua esposa sofreu um acidente de carro. Ela foi levada para o centro médico Los Ranchos. Deve chegar lá em breve. E quais são as condições dela? Não tenho mais informações, senhor. Mas acho que deve ir pra lá o mais rápido que puder. Vai ter que aumentar meu salário. E caso o Walt não conhecesse o Sol dessa parada aqui, não teria outra escapatória. Porque o Walt não poderia ligar pro telefone do Hank, porque o Hank conheceria a voz dele. O Walt não existia outra hipótese, não existia qualquer outra coisa que ele pudesse fazer, além de ligar pro Sol, porque ele sabia que o Sol daria um jeito. O Sol sempre conhece gente, o Sol sempre conhecia uma pessoa, e o Hank não conhecia a voz dele, nem a voz da Francesca. Então, caso o Walt não conhecesse o Sol, nesse momento aqui toda a operação estaria lascada.
o Hank teria encontrado ele dentro do trailer, com todo aquele laboratório que tinha dentro do trailer, e ele seria preso. E sabe qual é a consequência disso? O Hank não morreria, porque se o Walt fosse preso nesse momento, ele ia ficar ali enjaulado, não faria mais maldade com ninguém, não conheceria a galera do tio Jack e não passaria por todos aqueles conflitos que a gente viu lá no final da 5ª temporada em Ozymandias. Então, não ia ter galera do tio Jack, o Hank não ia até o deserto pra tentar prender o Walt, ele também não morreria. Cara, a Skyler meio que ficaria tranquila ali com o Walt, meio que não geraria essas brigas na família. E o principal de tudo, né? O Hank vivo. O Hank vivo é a parada mais importante de tudo. O Walt seria preso nesse momento, pagaria pelos seus crimes, muita coisa seria diferente. E depois da morte do Gus, o Walt decide que quer continuar cozinhando metanfetamina pra poder encher o cu de dinheiro, até porque não tem ninguém pra competir com ele. Vai ter só ele ali vendendo cristal pelas ruas, já que o Gus tá morto. O barulho foi feio. Só que o Walt não podia cozinhar cristal porque ele não tinha um lugar pra fazer isso. Então ele não tinha mais aquele laboratório do Gus, porque a polícia descobriu tudo. Ele não tinha mais o trailer e, cara, ele precisava de um lugar perfeito que não geraria desconfiança pra ele cozinhar. É perfeito. O quê? Como é que a gente vai montar um laboratório aqui? Quem disse aqui? Então o Walt tem a ideia de começar a cozinhar metanfetamina em casas que estão sendo dedetizadas. Então ele vai lá nessas casas que ficam fechadas ali durante o final de semana, com a galera jogando vários produtos químicos, e a ideia do Walt é que ele vai montar um laboratório nessas casas, cozinhar cristal ali, terminou a dedetização, desmonta tudo e vai pra próxima casa, e assim sucessivamente. É um lugar perfeito, é um lugar que não vai gerar desconfiança em ninguém. De vez em quando vocês verão esses dois. Até onde vocês sabem, eles são fantasmas. Vocês não os veem, não os escutam, não dizem bom dia. E é aqui que o Sol surge e diz que conhece uns caras que podem fazer esse serviço, e esses caras são os caras do Vamonos Pest. Esses caras são clientes do Sol, e nesse período que eles estão detetizando a casa, eles sim detetizam, só que eles fazem várias cópias das chaves dessa casa. Então eles terminam a dedetização, e um tempo depois eles vão até aquelas casas com as cópias das chaves e roubam, fazem uma limpeza no geral. E por eles já terem se ferrado em algum momento, esses caras eram clientes do Sol, e como o Sol sabia que eles eram caras trambiqueiros envolvidos com as coisas erradas, eles aceitariam essa proposta de Walt utilizar essas casas que eles estavam detetizando para cozinhar cristal. Obviamente, eles ganhariam grana, porque eles estariam se arriscando, eles estariam acobertando um crime, mas cara, foi graças ao Sol que o Walt conheceu a galera do Vamonos Pest e pôde continuar cozinhando cristal e enchendo de dinheiro. Eu gosto de dinheiro. Então, caso o Walt não conhecesse o Sol, ele não poderia voltar a cozinhar cristal, mas tem um detalhe aqui, ele também não conheceria o Todd, que é o cara mais desgraçado de Breaking Bad. Porque junto da galera do Vamonos Pest tava o Todd, e foi nesse momento que o Todd ficou sabendo de toda a operação do Walt, acabou se aproximando do Walt, e nesse momento também o Walt conheceu toda a galera do tio Jack. Então, vamos lá. Caso o Walt nunca tivesse trabalhado com a Vamonos Pest, ele não conheceria o Todd, consequentemente também não conheceria o tio Jack, e naquele momento onde ele precisou matar aqueles 10 caras que trabalhavam com o Gus e que tinham sido presos, e eles sabiam da verdadeira identidade do Heisenberg, e em algum momento eles denunciariam o Walt pra polícia, cara, o Walt não poderia matar esses caras, porque quem matou esses caras no presídio foi a galera do tio Jack, então o Walt teria sido preso. Só que aqui é um efeito borboleta gigantesco, porque caso o Walt não conhecesse o Sol, ele não conheceria o Gus. Então ele jamais teria trabalhado com o Gus, e aqueles 10 caras que tinham sido presos jamais saberiam quem é o Walt, eles nunca teriam visto o Walt na vida deles, então o Walt não precisaria contratar os serviços da galera do tio Jack, então é todo um efeito borboleta gigantesco, a história seria muito diferente, e foi depois desses assassinatos no presídio que o Walt se aproximou da galera do tio Jack, meio que começou a trabalhar junto com eles, e também naquele momento onde o Hank prendeu o Walt ligou pra galera do tio Jack, eles foram até o deserto, trocaram um tiro com o Hank e mataram o Hank. Caso o Sol não existisse, o Walt jamais teria conhecido a galera do tio Jack e nem voltado a cozinhar cristal, e nem conhecido o Todd, e nem conhecido o Gus, e nem ter ganhado muita grana. Tudo seria diferente em Breaking Bad.
Então, durante os conflitos entre o Walt e o Gus, o Walt percebeu que ele precisava sumir pelo mundo, desaparecer, porque se ele não fizesse isso, o Gus mataria ele. Então ele foi conversar com o Sol, porque o Sol disse que conhecia um cara que poderia fazer ele desaparecer, dar uma nova casa pra ele, pra família dele, uma nova identidade pra todo mundo, e o Gus nunca mais encontraria ele. Então, o Sol conhecia esse cara. Aquela pessoa que você disse que podia desaparecer comigo, me dar uma vida nova. Eu preciso desse homem agora. Agora, Sol! Tá bom, eu já entendi. Olha, mas isso não tem volta, hein? Você é procurado por pessoas assustadoras. Sem falar na lei, você é um cliente de alto risco. Por aqui favor. na mão. Aqui. Mas isso aqui é uma empresa que fabrica aspiradores. Ué, o que você esperava? Sumiço Expresso do Raja? Nem sei o nome do cara. Só que tem um detalhe, esse cara cobrava muito caro e nesse primeiro momento que o Walt quis desaparecer, ele não pôde fazer isso, até porque a Skyler tinha dado toda a grana dele pro Ted Bennick. Ó que mulher miserável. O dinheiro, Skyler, onde está o resto? Skyler, onde está o dinheiro? Eu dei pro Ted. Putz, estou lascado. Então, nesse momento aqui, esse cara que pode fazer as pessoas desaparecerem pelo mundo meio que ficou esquecido. Só que lá no final de Breaking Bad, quando tudo dá errado na vida do Walt, quando o Hank morre, Skyler fica contra ele, entrega ele pra polícia, toda a vida dele desmorona, o Walt decide ligar pra esse cara e desaparecer pelo mundo. E foi graças ao Sol que ele conhecia esse cara. Então, vamos lá. O Walt ligou pra esse cara, o cara arrumou uma nova casa pra ele em New Hampshire, eu não sei o nome exato do lugar, mas é uma casa lá no gelo, totalmente isolada, levou o Walt pra lá, deu uma nova identidade pra ele, num lugar onde a polícia jamais encontraria ele, onde ele poderia viver tranquilo pelo resto da vida, e vamos ser sinceros, seria uma vida muito curta, até porque o câncer dele tinha voltado, mas o Walt poderia ter ficado tranquilo ali, e seria graças ao Sol que ele não seria preso. Só que, como todo mundo sabe, o Walt não aceitou aquilo, decidiu que ia voltar pra Albuquerque pra resolver todas as paradas, matar a galera do tio Jack, se vingar de todo mundo. O Walt fez isso, voltou pra Albuquerque, executou tudo o que ele queria, só que infelizmente ele acabou tomando um tiro e morreu. Só que se caso o Walt não conhecesse o Sol, ele jamais teria conhecido esse cara que fez ele desaparecer, então não teria escapatória pro Walt e depois da morte do Hank, ele seria preso e pagaria pelos seus crimes ali no presídio e, consequentemente, o Walt não morreria com um tiro na barriga. Ele seria levado para um presídio, ele estava com câncer, provavelmente fariam o tratamento de câncer dele e ele não teria morrido. Consequentemente, ele também não teria libertado Jesse, não teria matado a galera do tio Jack, não teria matado a Lídia, muita coisa teria sido diferente e o Walt pagaria pelos seus crimes. E, cara, vamos pensar numa prisão sinistra, cara. O Walt era um criminoso absurdo, a galera teria descoberto tudo. A galera teria descoberto tudo, ele estaria totalmente lascado. Mas ele não estaria morto com um tiro na barriga igual aconteceu. Eu tenho que falar aqui uma parada muito importante, é que se caso o Sol não existisse em Breaking Bad, o Walt teria sido preso lá na segunda temporada, naquele momento que o Badger foi preso, e ele entregaria o Walt pra polícia. Então vários dos outros problemas que o Walt foi tendo e que o Sol foi ajudando ele a resolver jamais aconteceriam, porque ele teria sido preso. Então é um efeito borboleta gigantesco, muitas coisas seriam diferentes, e vários desses problemas que eu mencionei que o Sol resolveu jamais aconteceriam porque o Walt teria sido preso. Então ele não teria problema com o Gus, ele não teria deixado a Jane morrer, ele não ia ter aquele problema lá com o Hank chegando no ferro velho, ele não conheceria toda a galera do tio Jack. Só que eu decidi mencionar todos os problemas que o Walt teve e que o Walt resolveu e como tudo isso seria diferente caso não existisse o Sol em Breaking Bad. Só que todos esses problemas não aconteceriam porque o Walt teria sido preso lá na segunda temporada. Então eu preciso que você entenda isso, não venha me xingar aqui nos comentários falando: ah, mas se o Walt fosse preso na segunda temporada, ele não conheceria o Gus e tudo seria diferente. Toda a história e tudo que você falou nunca aconteceria. Eu sei disso, só que eu decidi fazer um vídeo falando de todos os problemas que o Sol resolveu e o que teria acontecido se o Sol não tivesse resolvido e se o Sol não existisse em Breaking Bad. Então, entendemos isso perfeito. Então, se você assistiu o vídeo até aqui, eu vou te pedir pra você deixar o like e se inscrever aqui no canal pra você acompanhar todo o conteúdo de Breaking Bad que eu posto aqui, que eu tenho certeza que você vai gostar e eu também vou te convidar pra clicar e assistir um desses vídeos que tá aparecendo aqui na tela. E é isso. Valeu, pessoal. Um grande abraço e falou!